Aqui é a doutora Marjorie e hoje eu vou esclarecer uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam, né? Por alguma razão as pessoas acham que a anulação do casamento seria uma forma mais rápida de se conseguir uma separação ou um divórcio, né? Mas não é assim que funciona. Então, qual que é a diferença básica? A anulação do casamento é uma coisa rara na Flórida, ela pode acontecer, mas são em algumas situações que querem mostrar que o casamento era inválido desde o começo. Então, quando você entrou naquele casamento, ele já era inválido, que é bem diferente da situação do divórcio. Então, eu vou dar alguns exemplos para ver se a gente consegue esclarecer isso aí. Por exemplo, no caso de bigamia, quando a pessoa com quem você se casou já era casada com outra pessoa e você não sabia. Então, seu casamento já era inválido desde o começo. Né? Fraude ou falsa representação. Se a pessoa mentiu sobre a sua identidade ou, por exemplo, a capacidade de ter filhos, né? Força ou coação, se você foi forçado a entrar nesse casamento, seja lá por qual motivo, né? Incapacidade mental, se aquela pessoa, por alguma razão, tinha alguma capacidade, estava incapacitado mentalmente ou estava intoxicado e não sabia o que estava acontecendo quando houve o casamento ou a cerimônia, né? Vamos dizer assim. E casamentos com menor de idade, né? Tem a exceção na Flórida, eu não vou entrar nos detalhes com questão de idade, se você tiver perguntas é só nos contatar, mas se um dos cônjuges é muito jovem e não teve o consentimento correto, esse casamento é inválido desde o começo. Então, nessas situações, uma anulação seria possível, mas são raras, então a gente tem que, né, firmar esse conceito aí. Então, qual que seria a diferença? Agora, se o seu casamento é válido desde o começo e você simplesmente decidiu que você não quer mais, que não tá dando certo por seja lá qual o motivo, aí você já precisa de um divórcio, que na Flórida a gente chama de dissolução do casamento. Então, diferente da anulação, você não precisa provar nada complicado, né? A Flórida é um estado não culposo, então o divórcio ele é sem culpa. O que significa? Que você não precisa de um motivo específico, você só precisa alegar que o casamento está irremediavelmente rompido, né? Então, em inglês, irretrievably broken, né? E eu me engasguei aqui com a palavra em português, mas vamos lá. Então, o divórcio ele também vai decidir várias questões importantes, a divisão de bens e dívidas, né? Quem fica com o quê, quem vai ser responsável para pagar o quê, pensão alimentícia, se um dos cônjuges vai ter que pagar a pensão do outro, e também se tiver filhos menores de idade, as questões de guarda e pensão das crianças, né? O tribunal vai decidir a questão do tempo de convivência e também obrigações financeiras entre as partes, né? Então, qual que é a diferença básica? Se o seu casamento for inválido desde o começo, desde quando ele aconteceu, seria uma anulação, mas são casos raros. Agora, se o seu casamento sempre foi válido e você não quer mais, mudou de ideia, aí seria um divórcio ou uma dissolução do casamento, como a gente diz aqui na Flórida, né? Se você não tem certeza qual se aplica ao seu caso, é só nos contatar. Toda a minha informação está acima na bio. E segue a gente para poder ficar informado das dicas jurídicas que a gente está sempre postando informações para manter todo mundo informado. Muito obrigada, até o próximo vídeo.